Oi, Carla! Flávia também. Deixa eu convidar as minhas convidadas especiais. Deixa eu chamar as duas, vamos lá. Ai, Carla, acabei de receber uma mensagem aqui. Oi, Gabi. Carla, acabei de receber uma mensagem de que você vai precisar da versão mais atualizada do Instagram para poder participar. Oh, não! Deixa eu tentar te convidar de novo. Oi, Flávia. Tudo bem? Tá me ouvindo? Deixa eu tentar achar a Carla de novo. Oh, Deus. Carla. Cadê? Saiu, Carla. Aqui, Carla, de novo. Vou convidar, tá, Carla? Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Primeira vez que a gente faz live com três pessoas. Flávia, boa noite. Boa noite, você está me escutando? Ai, estou escutando. Carla, querida, tá dizendo que você não pode participar porque você precisa, acho que, de uma versão mais atualizada do Instagram. Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. Deixa eu pensar aqui. Bom, veja se você consegue, Carla, se você estiver me ouvindo, veja se você consegue atualizar o seu Instagram e aí você entra de novo que eu te chamo. Pode ser isso? E a gente vai começando aqui com uma historinha. Vê se você consegue, Carla. Ou então escreve aqui algum comentário para eu saber que você ouviu o que eu disse, por favor. Vou tentar baixar a versão atualizada. Ah, sim! Enquanto isso, eu vou aqui, ó, só enrolando a população e esquentando os tamborins. Tá frio aí, Flávia? Tá frio, não tá frio no Rio? Tá um pouquinho. Pro carioca tá frio de Eu noite, né? imagino Mas aqui. Eu vi agora uma vizinha postou agora há pouco no grupo do condomínio que tá 9 graus aqui onde eu tô, aqui em Itu. Tá ui, gelado. é friozinho. É, Gente, boa noite. Nossa penúltima live do mês de maio, mês intenso de conscientização. Estou bastante feliz com os resultados e estou muito feliz que a Flávia disponibilizou o tempo dela hoje à noite, com friozinho. Carla também, se Deus quiser, vai conseguir entrar. Carol está ouvindo a gente também. Então, tem tanta gente legal e é um assunto que está sem som. Tá me ouvindo, Flávia? eu tô te ouvindo direitinho. Ah, que bom. Vovós Apostos, muito bem. Ana Conde. E aí, assim, antes, Flávia, da gente começar, para mim só um ok, doutora Ruth, maravilha, então eu vou continuar. Antes da gente começar, depois eu posso até repetir esse recadinho, mas acredito que a Carla já saiba, porque todo mundo que acompanha as lives já sabe. É uma realidade da minha vida, da sua também. Nós somos mães de pessoas com a síndrome de Prader-Willi, então eu botei Valentina para dormir. E se por acaso eu precisar sair, tudo para, se ela acordar, para ir no quartinho e tudo, você pode continuar falando e fica bem à vontade. A Tá bom, gente vai só. eu Tá. não Vamos precisando, eu tentar posso agora? chamar. Vamos. Isso, chama a Carla. Isso, deixa eu chamar a Carla novamente. Convidar. Vamos lá. Tem recadinhos de amor para você, tá? Eu Aqui, tô hein, vendo. Flávia? Eu não vou nem repetir, né? Porque é uma coisa pessoal. Eu consegui chamar a Carla, vamos ver. Que é a primeira vez que a gente faz uma live com três pessoas. Quem é? Ana Mariana. A Malu já foi dormir, mas o Gustavo tá acordado lá assistindo com o pai na Ah, sala. ótimo. É bom para aumentar a nossa audiência. A Malu Muito não bem. Que aguenta. com friozinho. Carla, eu te convidei e não deu a mensagem que você não pode participar. Eu acho que você precisa aceitar só o convite agora. Ou então,
Denise, Lu Costa, Rafael, travou só para. Ih, a Carla está entrando. Oh, lá, lá, lá. Yes. Olha, graças a Deus. muito feliz, viu? A gente já está lidando com os contratempos assim, ó, na boa. Ô, Carla, boa noite. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Estou muito feliz. Eu que agradeço. Eu não sei se está fazendo um ecozinho. Será que você tem algum fone? Peraí. Eu acho que ajuda. Melhorou? Eu tenho um fonezinho aqui. Eu não tenho um aqui, eu precisava ir buscar. O que eu tenho não está aqui. Tá com eco, sim. Mas acho que agora melhorou um pouco. Melhorou, não está saindo mais a minha voz, eu acho. Ou tá? Tá com um pouquinho. Acho que estava com muito, eu coloquei aqui, acho que já melhorou um pouquinho. Então tá bom. Eu não sei se... Não sei se você está me ouvindo, Carla? Melhorou, ó, do que a Ruth falou. Então tá bom. Não sei se é porque devia estar muito alto o seu som ou o som da Flávia, então agora a gente organizou. Carla, vou dar as boas-vindas novamente, agradecer a presença de vocês e de todos, e dizer que eu sou mãe de uma criança com a síndrome, em primeiro lugar, você bem a conhece, e se ela acordar por algum motivo, precisar sair, vocês podem continuar, bater papo, fiquem à vontade. São as minhas convidadas do meu talk show SPW, vou lançar isso já, eu já estou profissional. E aí eu vou apresentar a Flávia e a Carla, e antes de apresentar, eu faço uma autodescrição, tá? Primeiro, porque se houver alguma pessoa com deficiência visual, e também como a live fica gravada, qualquer pessoa com deficiência visual, com baixa visão, pode assistir e sabe do que a gente está falando, tá? Então, eu sou uma mulher branca, estou com cabelos castanhos escuros, na altura do ombro, tenho olhos verdes, estou usando um óculos com aro azul escuro, vestindo uma blusa bege, e atrás de mim tem uma parede imitando tijolos. Ainda tem um pouquinho de eco, se alguém puder baixar um pouquinho, eu agradeço. Flávia, pode se descrever, por favor? Sim, queria primeiro agradecer muito o convite, Eliana, estou super lisonjeada, agradecer a Carla de estar aqui com a gente. Eu vou me descrever, eu sou uma mulher branca, na faixa dos 40 e poucos anos, cabelos pretos na altura dos ombros, eu estou com uma blusa branca com pescoço alto, gola rolê, que chamava antigamente, não sei qual é o nome atual, e atrás de mim tem um armário de madeira e uma porta do outro lado. Carla, por favor. Eu também gostaria de agradecer o convite, então é um prazer enorme para mim estar aqui conversando com vocês hoje. Eu sou uma mulher branca, de cabelo Chanel curtinho, na altura um pouco abaixo das orelhas, estou com óculos de tartaruga, uma blusa preta, e atrás de mim tem uma parede branca e um armário também branco. Ótimo. Bom, a Flávia Barata Conde é bacharel em letras pela USP, ela tem pós-graduação em filosofia da educação pela PUC de São Paulo, é diretora pedagógica da Escola de Inglês Language in Life, em Moema, e é mãe da Maria Luísa, de 9 anos, que tem síndrome de Prader-Willi, e do Gustavo, de 11. E a Carla Simão é fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial e responsável pelo Laboratório de Tecnologia Assistiva da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Ela é membro da ISAC Brasil, International Society of Alternative and Augmentative Communication. Hoje a gente vai falar de inglês, então eu vou gastar aqui tudo que eu investi no IBEL, tá? Então foi isso aí. Olha, essa live surgiu de um bate-papo super informal que eu tive com a Flávia, e ela estava me contando um pouco da experiência dela e da filha dela. E também pela experiência que eu tenho de contato com a Gabriela Lemers, a ex-presidente da associação e fundadora, né, desse movimento todo. E
de todas as peripécias linguísticas e bilinguísticas e trilinguísticas do filho dela. Então eu sempre achei isso tão maravilhoso, e quando a Flávia me contou um pouquinho, eu falei, a gente precisa falar com todo mundo sobre isso, sobre essa possibilidade. É claro que existem crianças e crianças, cada ser é único, cada um tem suas peculiaridades, individualidades, e são bons em determinados estilos, outros em outros, cada um se sobressai com uma coisa. Mas eu queria colocar essa boa nova para as pessoas, sobre o ensino da língua inglesa. E aí eu queria que você contasse essa história fofa que foi o início da sua maternidade, a sua relação com a língua inglesa. E aí, agora deixa você contar essa história que eu adorei. Então, eu sou professora de inglês, né, originalmente. Na verdade, eu fui estudar letras porque eu já dava aula de inglês quando eu entrei na faculdade de letras. Eu sempre fui apaixonada por ensinar inglês. E, enfim, fui estudando isso foi se tornando... E eu, na verdade, comecei a dar aula sempre para criança. Para mim sempre foi a coisa que eu mais gostei, né, de fazer. E aí meus filhos nasceram, e o Gustavo nasceu quando a gente morava nos Estados Unidos. Meu marido trabalhava em banco na ocasião e a gente estava morando nos Estados Unidos. O Gustavo nasceu lá. Quando o Gustavo era bebezinho, a gente mudou para Costa Rica, ainda por conta do banco que meu marido trabalhava. A gente foi morar na Costa Rica, e na Costa Rica a gente colocou o Gustavo em escola. E quando eu fui procurar escola na Costa Rica, eu descobri que na Costa Rica todas as escolas eram bilíngues. Não existia não ser bilíngue, só ser em espanhol. Era sempre em espanhol e inglês. Então, o Gustavo foi para a escola bilíngue desde muito pequenininho, não porque a gente decidiu, porque a gente queria, porque era a opção que a gente tinha. E quando a Maria Luísa nasceu, primeiro a gente não sabia o que era. A gente ficou na Costa Rica, demoramos muito tempo para ter o diagnóstico, né? Diferente daqui de São Paulo, do Rio, dos centros grandes, que a gente consegue ter o diagnóstico de Prader mais rapidinho. Na Costa Rica a gente não teve esse diagnóstico rápido, demorou quase um ano para a gente ter o diagnóstico. Na verdade, a gente teve o diagnóstico quando a gente veio para o Brasil, e aí a gente passou por um médico aqui, e aí a médica aqui deu o diagnóstico para a gente. Mas aí, quando a Malu começou a ir para a escola e tudo, foi lá na Costa Rica. E não tinha opção, né? Ela tinha que ir para a escola bilíngue. Ela, obviamente, ela começou a ir para a escola com 1 ano e 4 meses, mas, enfim, ela não falava ainda, mas era a escola bilíngue. Na sequência, a gente veio para o Brasil, de volta, enfim, aconteceram mudanças no trabalho do meu marido, a gente voltou para São Paulo. E eu, desde o primeiro momento, desde a hora que a gente chegou, aí a gente já tinha, né, quando a gente chegou aqui, a gente já tinha o diagnóstico, e para mim era muito, era fundamental que eles fossem para uma escola brasileira. Eu não queria escola internacional nem bilíngue, e eu retomei o meu trabalho em seguida também na escola que eu dirijo até hoje. E para mim era fundamental que os meus filhos falassem inglês, né? Eu achava, assim, como que eu tinha ensinado tantas crianças desde há tanto tempo, meus filhos não falariam inglês? Eles precisavam falar inglês, né? Para a gente nunca foi uma... vai, coloca no inglês, não coloca... Vai ter que falar inglês, vão ter que falar inglês, né? Mas eu sabia que tinha uma questão, a gente sabia desde o início, né, quando a gente teve o diagnóstico, que tinha uma questão que podia ser uma questão de linguagem e tal. E tanto que para mim foi um grande alívio quando a gente voltou para o Brasil, porque eu falava, eu preciso que essa menina esteja num ambiente que a gente domine a língua e que todo mundo que esteja perto da gente... Eu queria muito ter voltado para o Brasil, mas eu queria ao mesmo tempo que ela aprendesse inglês. E aí, quando a gente foi fazendo o trabalho aqui, ao chegar no Brasil, a gente encontrou, né, a equipe toda que ia tomando conta da Malu, e a gente sabe, a gente que é mãe, e a Kátia que acompanha provavelmente pacientes Prader, a gente sabe que não é um trabalho de uma pessoa só, é uma equipe. Então é a fono, era a TO, era a físio, enfim, toda a pediatra, todo mundo, né? E eu fui perguntando, eu quero que ela fale inglês, eu quero que ela fale inglês. Na ocasião, quando ela era muito pequenininha, a Simone Guerreiro, que era a fono dela, falou, não, Flávia, calma, né? Tudo bem, eu sei que você quer, eu sei que para você é importante, mas calma, ainda não é a hora. E eu ficava, cada virada de semestre, eu perguntava, e agora? Já é a hora? E agora? Já é a hora? E aí, quando ela tinha, eu acho que por volta de 3 anos,
a Simone falou, não, pode, agora já é a hora, já tudo bem, pode colocar. Até eu não lembro exatamente quando foi que a Malu começou com a minha escola de inglês. Na escola dela, que ela atual, eles começam a ter inglês desde os pequenininhos, desde T2, eu acho, criancinha de 2 anos, mas ela entrou lá aos 4. E na escola ela tinha aula regular do inglês, né? Mas aí eu coloquei com a minha escola também, eu imagino que foi 3, 4 anos, não mais do que isso. Acho que foi 3 anos. E ela sempre foi muito bem, assim, Liane, assim, ela sempre curtiu muito, ela se diverte muito na aula, ela se dedica... Bom, a Malu, ela se dedica muito, um pouco em tudo, né? Assim, ela é uma menina muito esforçada, muito. Ô Flávia, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês falavam em casa? Ela ouvia inglês em casa antes de estudar? Não, o que a gente faz por algum tempo, eu e o AP, que é meu marido, a gente, só que há algum tempo já que a gente não consegue mais fazer isso, assim, vamos imaginar que, sei lá, a avó vinha visitar, mas eu não queria falar ainda, porque vai que acontece alguma coisa, não sei o quê. Então, assim, a gente falava um para o outro, né, a vovó vai vir mais tarde, e a gente falava em inglês, mas a gente há alguns anos não consegue mais fazer isso, porque eles já entendem tudo, assim, e a Malu entende tudo também, então não adiantava. Quando a gente começou a perceber que eles estavam entendendo, a gente falou, e agora vamos ter que aprender a falar alemão, sei lá, alguma outra língua, né, porque inglês já não resolve. Não era para eles entenderem, era para eles não entenderem. A gente falava quando era para eles não entenderem, e aí mas já há algum tempo que não adianta mais, assim, e a Malu entende... assim, nessa linguagem corriqueira, né, do dia a dia, coisas assim, ela entende tudo, assim, tudo mesmo. Ô, Carla, eu queria que você comentasse, assim, porque a gente sempre tem essa preconcepção, e também existem pesquisas, e cada criança é uma criança, obviamente, que as crianças que têm algum tipo de síndrome, alguma dificuldade de cognição ou de fala também, que pode estar associado a algum atraso de linguagem, em regra, a recomendação de muitas fonoaudiólogas é não expor a criança às 2 línguas. E o que você acha disso? Porque parece que precisam assim, perceber antes como a criança vai se desenvolver na língua materna para depois expô-la. O que você acha ou o que você pode compartilhar com a gente da sua experiência? Na verdade, eu entendo que cada criança é uma criança, cada uma vai ter seu tempo, mas o que eu penso, assim, que independente da exposição à língua, ou antes disso, a gente tem que pensar um pouquinho em como que está o desenvolvimento de linguagem dessa criança, né? Então, os marcos do desenvolvimento de linguagem são muito importantes de serem observados e de serem acompanhados, né? Então, se a gente sabe que essa criança, com 1 ano, já começa a falar algumas palavrinhas, as primeiras palavrinhas, assim que faz 1 ano, com 1 ano e meio já está por volta de 50 palavras, e aos 2 já está conseguindo falar aquelas frase curta, que seja dá bola, quer mamãe, alguma coisa assim. E além disso, todos os sinais de intenção comunicativa, de olhar compartilhado, de atenção compartilhada, todos os sinais ainda de uma linguagem corporal, de uma linguagem, né, de tudo que se troca, de tudo que se faz de comunicação ainda não verbal, esses são os principais sinais. Então, assim, se a criança está indo bem, na verdade, as crianças de hoje, os pequenininhos de hoje, são mais expostos à língua inglesa do que as filhas de vocês, né? Eu recebo crianças no consultório com 2 aninhos que já olham pro azul e antes de falar azul está falando blue. E não frequentam escola bilíngue porque assistem os vídeos, porque... E por outro lado, eu entendo também que tem aquelas crianças que têm um interesse maior pela língua inglesa, né? Então, a gente que trabalha com crianças com deficiência, crianças com síndrome, a gente sabe que crianças com TEA muitas vezes têm um interesse maior pelo inglês do que pelo português, né? Aprendem palavras em inglês ou se interessam muito por vídeos só em inglês antes de se interessar e assistir em português. Então, na verdade, eu acho que estimular o cérebro da criança, do João, da Maria, do que seja, assim, para esse cérebro
obviamente, se a fono está dizendo naquele momento, não, vamos esperar mais um pouquinho, aí sim vamos respeitar o olhar da fono, a posição da fono, o entendimento da fono para aquela criança. Mas, sem dúvida nenhuma, expor a criança a algum tipo de estimulação é sempre muito importante, né? E quanto mais novinho esse cérebro, melhor. Não sou contra de forma alguma a escola bilíngue, e entendo que é todo um contexto que tem que estar envolvido, né? Obviamente, pode dizer para a criança, vamos só falar inglês em casa, não vamos falar português, porque, né, na verdade, tem que ser tudo de uma forma muito lúdica, né? Como a Flávia falou. Tá gostando, ela curte aprender, não é aquela coisa massiva, né, chata, né? Na verdade, a comunicação tem que ser sempre uma coisa muito gostosa, construída entre as pessoas, né? Uhum. Ô Flávia, conta pra gente como... Ah, desculpa, Carla, te interrompi. Não sei se eu respondi, na verdade, eu misturei um pouquinho de algumas ideias, assim, que eu achava que era importante colocar. Claro. Flávia, conta um pouco da sua experiência na escola, com o ensino de língua estrangeira para crianças pequenas. Não sei se existem crianças com outro tipo de deficiência também na sua escola. Então, o que você percebe, né, já que você é uma diretora pedagógica, como é que você vê o aproveitamento, essa parte lúdica que a Carla chamou tão bem a atenção? Então, Liane, quando a Malu passou a ser aluna da nossa escola, a minha escola, os nossos professores vão nas casas dos alunos, né? Atualmente muitos online, mas ainda em São Paulo a gente vai em algumas casas dos nossos alunos e oferece aula ali personalizada. Sempre foi esse o trabalho que a gente fez desde o nascimento da escola, foi isso que a gente ofereceu para as famílias que nos contratavam. E aí eu pensava, né, assim, como que se a gente faz uma aula tão personalizada, tão pensando em cada uma das crianças, como assim a minha filha, né, não vai poder ter aula com a gente? Ela super pode ter aula com a gente, né? A gente já faz isso normalmente com todos os nossos alunos, respeitar o ritmo, procurar saber quais são os interesses daquela criança para poder levar os jogos, os brinquedos, os livros, as histórias, as coisas todas para poder deixá-la envolvida. Então, assim, a gente já tinha a faca e o queijo na mão, né? Falando de crianças Prader, a faca e o queijo na mão, a galera já pira, né? Então já fica animada. E aí eu pensava assim, a gente vai precisar fazer isso. E aí a gente começou, na verdade, a primeira aluna que a gente teve com essa deficiência foi a minha filha, né? E aí, a partir da experiência que a gente foi desenvolvendo com a minha filha, com a Malu, a gente foi vendo que é óbvio que dava para continuar fazendo isso com todas as outras crianças que surgissem, com qualquer outra questão, né? Então, atualmente, eu tenho um outro aluno nosso que está no espectro do autismo, e que a gente já dá aula para ele há um tempão, a mãe... a gente leva os nossos alunos para fazer os exames de Cambridge, né? A Cambridge faz os exames de crianças menorzinhas também, a partir de 7, 8 anos. No dia que a gente percebeu que o menino dela já estava pronto para fazer o exame, eu liguei para a mãe e falei, olha, ele está pronto para fazer o exame, ele já tem inglês suficiente para isso. A mãe quase chorou do outro lado do telefone, assim, como assim, Flávia? Eu falei, não, sim, ele está pronto. A gente vai precisar de um atendimento especial de Cambridge? A gente vai, né? E a gente pediu, a gente disse que era uma criança que estava no espectro do autismo, eles colocaram o menino numa sala sozinho para ele fazer, mas ele fez o exame total sozinho, numa boa, foi aprovado, aquela coisa, né? Na verdade, para esses pequenos não tem aprovação, mas tem os escudos e tal, tirou um monte de escudo, ficou super bem. E a gente percebeu que, por conta da nossa metodologia ser desse jeito, que a gente já olha para aquela criança, para os interesses dela, para o que ela gosta, para o que ela faz. Então, criança que gosta de pintar, a gente pinta um monte. Criança que gosta de jogo de dominó, a gente joga um monte de... Então, a gente já vai fazendo isso naturalmente, já é parte do nosso trabalho. Então, se fazer isso com as crianças com alguma questão é muito simples, na verdade, para a gente.
Hoje em dia, a gente tem mais crianças, na verdade, tem muito, é o que mais aparece, eu acho que aparece em qualquer consultório também, criança com déficit de atenção, né? A gente tem alguns alunos com déficit de atenção, e outro dia foi super curioso, que a gente teve uma conversa com a psicóloga de um desses, porque a gente sempre se propõe a conversar e a trabalhar junto com o profissional que está acompanhando aquela criança. Seja fono, seja o psicólogo, seja quem quer que seja, né? Então a gente conversa, eu, a coordenadora, o professor que está acompanhando a criança, então a gente tem que fazer essa abordagem total mesmo, né? A gente tem que, todo mundo tem que entender melhor quem é essa criança, como é esse aluno, como que ele aprende, quais são os recursos que a gente pode usar melhor. E aí a psicóloga desse menino, que era uma profissional incrível, assim, a gente ficou super feliz de ter conhecido, porque ela foi dando um monte de dica, de um monte de coisa, que eu falei, nossa, isso para vida é bacana saber, né? Ela foi falando, olha, faz assim, faz assado, faz cozido. Eu falei, gente, mas isso, assim, não é falsa modéstia, mas um monte de coisas que ela foi contando pra gente, que era como ele aprenderia melhor. Então, trocar de atividades a cada tantos minutos, já é muito parte da nossa metodologia, a gente já faz isso naturalmente. Então, a gente, quando acontece de um aluno com qualquer questão diferente chegar na nossa escola, a gente atende com muita tranquilidade, porque a gente já faz isso naturalmente. E com a Malu, na verdade, teve uma coisa que eu aprendi muito com ela e que eu trouxe para a escola, que foi, como eu participei com a Malu nos primeiro ano e meio, 2 anos, quando a gente ainda estava na Costa Rica, a Malu fazia 5 a 6 sessões de terapia por semana. E praticamente todas, quem acompanhava era eu, porque o pai estava trabalhando, enfim, né? E eu, nos fins de semana, quando tinha terapia no fim de semana, ele acompanhava também, mas quando eram as terapias durante a semana, eu acompanhava praticamente todas. Então, eu aprendi muito disso que eu não fazia parte da minha vida, que é essa estimulação precoce de bebezinhos, né? Assim, que a fisioterapeuta na Costa Rica fazia, que a fisioterapeuta dos cavalos fazia, enfim, todo mundo, para todos os lugares que eu levava. E aí eu trouxe isso muito para a escola, para fazer com os bebês. Então, na minha unidade, a gente atende bebê a partir de 6 meses, muito baseado no que eu aprendi com a Maria Luísa, né? Porque como eu via, porque estimular é estimular, né? A gente estimula numa língua, estimula na outra língua, é a mesma coisa, né? Então a gente só usa o inglês para estimular aquela criança, fazendo as brincadeiras, pensando no sensório motor, enfim, todas as outras coisas que tem que acontecer com aquele bebezinho. Mas a Malu, na verdade, contribuiu muito para a minha formação profissional, sem querer, né? Mas contribuiu para caramba. A gente aprende com eles, né? Tanto na parte da maternidade, quanto exatamente na parte profissional. Fala, Carla, só vou falar aqui rapidinho. Renata Teruel falou assim, nossa, que escola maravilhosa. Eu também achei, você precisa fazer essa metodologia chegar a todos os lugares, né? Segue lá, então eu vou colocar, posso colocar aqui o nome? Claro, fazer a propaganda, óbvio. Language in Life Moema, podem seguir a gente está no Instagram, tá no Facebook, tá no TikTok, a gente está em todos os lugares, pode seguir a gente. Fala, Carla. Eu vou fazer uma analogia, né, para a experiência da Flávia com a minha vida pessoal, profissional, como foi um diferencial na minha vida trabalhar com pessoas com deficiência, para o meu consultório, para a minha vida, para o entendimento de lidar com pessoas, porque à medida que você fragmenta o que você quer, que você humaniza, que você pensa naquele indivíduo, né, foi como eu tinha falado, o que me importa é o João, o que me importa é a Vale, né, o que me importa é a Malu. Então, assim, vou pensar do que ele gosta para eu poder falar com ele, né, o que eu vou trazer de interessante para ele para fazer essa troca. Então, isso facilita para falar com uma pessoa que está ali na rua, assim, porque eu vou falar de uma maneira mais fragmentada, uma maneira mais óbvia, usando uma comunicação mais simples, mais direta. Então, assim, na verdade, eu entendo que lidar com pessoas com deficiência é um ensinamento para a gente lidar com pessoas, né? Usar essa acessibilidade àquela pessoa ou a qualquer outro indivíduo com deficiência faz a gente melhorar como pessoa e melhorar para lidar com outras pessoas de modo geral. Melhorar as técnicas, né?
Porque, mal ou bem, a gente, como mãe, para a gente tentar resolver as crises, para a gente tentar estimular a fala dentro de casa, a gente precisa melhorar a técnica e afinar a técnica ao seu filho. Porque cada filho Sim. responde de uma maneira. E aí, assim, puxando nesse gancho, Carla, a gente sabe que a síndrome, né, ela é uma síndrome que é ampla, complexa, e que os indivíduos podem apresentar distúrbios de fala, né, que podem ir a comunicação, que vão, né, variam da comunicação não verbal. Então a gente tem muitas mães novas que têm muita preocupação. Quando é que o filho vai falar? Se o filho vai falar. Tem algumas crianças com a síndrome de Prader-Willi que realmente são não verbais, existe uma pequena porcentagem. Tem crianças que têm apraxia de fala da infância, então também demoram. Então tem a questão do palato, da saliva, tem uma questão respiratória, assim, é tão complexo, e que cada criança fala numa idade, pode vir a falar ou não, depois fala demais, sem a pausa, sem a respiração, atropela a fluência, e tem crianças bilíngues e trilíngues, como o Matheus, né? E é também um exemplo que a doutora Ruth colocou logo no início, que eu acho que ela atende um paciente também que fala inglês e espanhol, se eu não me engano. Então, assim, Carla, faz... Ele é hebraico também. Meu Deus. Enfim, olha, que cérebro é esse? Não, depois no fim eu vou falar uma coisa que é muito impressionante. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas questões de dificuldade de fala e linguagem, e sobre a questão da apraxia de fala na infância, que pode estar presente na síndrome de Prader-Willi também. Existe uma porcentagem de crianças que têm apraxia. Explica para as pessoas o que é, né, e como o fonoaudiólogo pode ajudar, né? Que tipo de fonoaudiólogo pode ajudar? Então, vamos falar um pouquinho assim. Na verdade, a apraxia, de repente, de uma hora para outra, ela ficou tão conhecida que virou. Hoje a gente tem um excesso de diagnóstico de apraxia, né? Excesso de famílias que diagnosticam os filhos com um atraso de linguagem com uma apraxia. Ah, meu filho, quantas vezes eu leio sobre isso? Ah, meu filho fez 2 anos e tem apraxia. Mas assim, não chegou a passar por nenhuma bateria de exames, não passou por um profissional, simplesmente tem um atraso, né? Provavelmente, pode ser que seja uma apraxia, mas não, pode ser que não. Então, na verdade, a apraxia é uma falta de planejamento, né? É uma falta de programação e planejamento motor para executar a fala. A criança sabe o que ela quer dizer, só que ela não consegue executar. Então, ela tem um tateio, ela tem uma dificuldade com as consoantes, ela tem uma inconsistência, né? E às vezes até com as vogais também, né? Mas assim, na verdade a gente se preocupa também com outras questões de fala, às vezes pode ser uma disartria, pode ser um atraso de linguagem que se prorroga por muito tempo, né? E aí a gente pode lançar mão, porque o fato de uma criança não falar, o fato de um indivíduo não falar, não significa que ele não esteja entendendo, né? Então, eu gosto sempre de dizer que a gente tem que presumir competências. Então, se eu falo com alguém que não fala comigo, eu vou falar como se ele estivesse entendendo tudo que eu vou dizer, desde que eu use uma linguagem simples para que ele me entenda de fato. E daí eu vou procurar qual recurso que ele pode ter, ele pode lançar mão para se comunicar comigo. Daí vem a possibilidade da comunicação alternativa, né? Então, a comunicação alternativa e ampliada é um recurso que a gente pode usar, que tem vários formatos, com vários recursos, pode ser uma prancha simples, pode ser um método PECS, em que a criança tem um fichário, e que ela vai trocar a figura pelo que ela quer. E a partir do momento que ela começa a entender que ela pode usar uma figura para dizer eu quero fazer xixi, ou eu quero comer um pão, daí essa criança dá uma desabrochada, né? Esse indivíduo dá uma desabrochada. Assim, nesse período de pandemia, a gente tem feito alguns trabalhos para a população do Rio. Eu montei uma prancha de comunicação alternativa para pessoas internadas, e outra para vacinação de pessoas com deficiência, que chegam a um posto de vacinação, às vezes é um indivíduo surdo, que só se comunica por libras. Como é que ele vai entender
que ele tem que apresentar o CPF, a carteira de identidade, qual é a vacina que ele está tomando. Então, a gente se preocupou em botar todas essas informações numa prancha de comunicação alternativa. Então, assim, pensar em recursos para pessoas com dificuldades complexas de comunicação é uma boa saída também. E a gente tem que pensar também que a comunicação alternativa não é um fim. Na verdade, ela é só um meio, ela é só mais um recurso. Como o inglês também pode ser mais um recurso, como Libras também pode ser mais um recurso. Então, na verdade, são recursos, né? Então, acho que a gente não tem que ter preconceito, a gente tem que ter a abertura para entender as novidades e ir se adaptando a elas e pensar no João, na Maria, na Vale, na Malu, como indivíduos que precisam de um olhar, né, especial para o que ele realmente, de fato, precisa e gosta, né, para a gente fazer uma boa comunicação com ele. Então, a comunicação alternativa vai muito nesse caminho que a Flávia falou, quer dizer, eu vou ver do que ele gosta, não adianta eu botar um desenho da Peppa na minha prancha se ele odeia a Peppa, se ele gosta da Patrulha Canina. Então, a gente vai usar a linguagem visual para apoio, para comunicação, para chegar a uma fala ou não, com os interesses da criança. Né? E você acha que, é uma dúvida, né, que eu já li de algumas mães também, você acha que a comunicação alternativa ela pode inibir a fala? De forma alguma. De forma alguma, ela é um recurso. A gente vê crianças, assim, na nossa prática, lá na secretaria, nós temos vários centros de reabilitação, com muitos profissionais, muitos fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, e a gente tem uns laboratórios, até já vi que Luísa, que trabalhou comigo lá no SEAD, está aí, prazer vê-la aqui com a gente. Então a gente viu, assim, crianças que desabrocharam de uma maneira incrível, e crianças que não conseguiram falar, mas assim, não foi a comunicação alternativa que impediu. Pelo contrário, assim, facilitou uma outra forma de se comunicar. Porque o que a gente percebe, né, Flávia, Carla também percebe, porque já lidou com Valentina, é que a frustração da não compreensão gera uma irritação, eu acho que até um pouco exacerbada nas pessoas com a síndrome de Prader-Willi, não é, Flávia? O que você acha disso? Quando não consegue comunicar. Atualmente, graças a Deus, enfim, também por conta de todos esses privilégios que a gente tem e teve sempre, então a Malu teve apoio de fono, físio, TO desde 1 mês de idade, né? A gente teve todos os recursos e todas as pessoas, a gente não tinha o diagnóstico, mas tinha essa equipe espetacular que acompanhava a gente. Então, quando ela era menorzinha, isso acontecia, né? Dela ficar meio brava. Tem 2 pessoas que sempre entenderam muito bem a Malu, que era o Gustavo, o irmão, e eu. A gente sempre entendeu muito bem, mas às vezes as avós não entendiam, às vezes até o pai, porque, enfim, trabalhava o dia inteiro e tal, não conseguia entender 100% do que ela falava, e ela às vezes ficava realmente um pouco frustrada e um pouco brava, mas o Gustavo e eu, a gente sempre foi os intérpretes para os momentos que for necessário, mas já há bastante tempo, graças a Deus e ao trabalho espetacular que a gente teve o privilégio de fazer com a Simone e com um monte de outras pessoas que foram ajudando a gente, a Malu hoje em dia fala, eu brinco, eu falei para a Liane no dia que a gente estava conversando, que eu me preocupei tanto da Malu não falar, né, porque é uma preocupação que a gente tem quando eles são bebês, né? A gente fala, meu Deus, será que essa criança vai falar? E hoje em dia tem hora que a gente olha um para o outro e fala, por que eu me preocupei desse jeito? Porque a menina fala pelos cotovelos, ela fala... O Gustavo fala, Malu, deixa eu ver se seu cotovelo aí tem alguma boca, porque não é possível, você fala tanto. Fala muito. Às vezes a Carla, então, ela pega no pé da Valentina, ela fala, respira, controla a ansiedade, porque às vezes ela tá falando, às vezes ela fica assim, né? Não sei o que lá. Aí quando ela fala, que aí ninguém entende, porque solta uma língua e também fala sempre, né? É uma constante ao longo do dia, porque também são outras questões de uma projeção, de uma ansiedade, são outras questões, acho que neurológicas também, que desencadeiam essa fala ininterrupta. Eu não sei. Posso contar uma da Vale? Pode. Quando ela era bem menorzinha,
ela gostava de fazer perguntas seguidamente, a mesma pergunta 500 vezes. E aí eu falava, Vale, eu já te respondi. E aí um dia eu falei assim, você foi na escola? Como foi na escola? E daqui a pouco ela estava um pouco agitada. Eu falei, mas como é que foi na escola? Tia Carla, eu já te respondi. Espetacular. Carla, agora eu tenho uma dúvida que talvez você possa me ajudar, que eu tenho percebido isso agora com a pandemia e eu assisti aula do lado e eu acabei aqui nos últimos meses, eu coloquei meu computador do lado da Maria Luísa porque eu percebi que se eu não tivesse do lado, ou ela estava vendo foto no computador, ou ela estava no YouTube, ou ela estava fazendo qualquer outra coisa menos assistindo a aula. Então eu me coloquei do lado dela porque eu consigo ir trabalhando, mas vejo o que está acontecendo. Mas eu percebo que ela fala, ela vai contando para ela mesma o que vai acontecer. Então, mesmo quando ela está fazendo, sei lá, uma conta de matemática, ela vai contando, agora eu vou com 9, mas aí eu vou... E aí ela vai falando, ela vai narrando o que ela está falando, o que ela está fazendo o tempo inteiro. Isso é da síndrome, é uma questão neurológica, é ela que fala desse jeito mesmo. O que é que acontece isso? Ela pode estar se reorganizando nesse formato, né? É uma forma dela se concentrar e se reorganizar do ponto de vista neurológico, né? Bom, vamos botar isso aqui, os pensamentos no lugar, né? Botar as coisas numa rotina, numa sequência. E às vezes eu percebo que é com ela mesma e às vezes é na imaginação. Então ela vai falando com as filhas. Filhinha, agora a mamãe vai fazer não sei o quê, não sei o quê. Tipo, que nem eu faço com ela o tempo inteiro, que eu vou contando para ela o que vai acontecer para ajudá-la a se organizar. A gente faz isso o tempo inteiro. Então, toda manhã eu falo o que vai acontecer. Olha, hoje, depois da aula, vai ter isso, vai ter aquilo outro. E aí, enfim, a gente sempre é uma conversa na hora do almoço, eu conto o que vai ser à tarde, e assim sucessivamente. E eu tenho a sensação de que ela às vezes faz isso com as filhas, né, com as bonecas dela. Então ela vai contando para as bonecas as coisas que ela tem que fazer, assim, e o tempo inteiro. Ela fala sem parar. Segundo o pai dela, ela tem dois estados. Ou ela está dormindo ou ela está falando. Ela fala o tempo inteiro. É legal também botar um quadro, né? Você usa quadro? Tem quadro, tem tudo. Os recursos visuais estão para todos os lugares. Porque ajuda, a mim me ajuda, na verdade, também. Porque, enfim, são dois filhos, são as atividades de todos dois. Então, assim, eu prefiro ter as coisas bem visuais. Assim, ó, agora vai ser isso, depois vai ser aquilo e tal. Ajuda para os dois. Os quatro, eu acho. Sim. Eu, o pai e as duas crianças. Sim, sim. A Gabi falou, ó, Flávia, Matheus é assim também, precisa se organizar, passo a passo. Flávia, Valentina também é assim, ela fala tudo com as bonecas. Ah, minha lindinha, porque eu falo assim, né? E você agora, você quer fazer isso? Ah, mas não pode, não. Ela fala com a entonação, é muito bonitinho, mas também fala muito. E repete muitas coisas da escola também, ela verbaliza muitas coisas que aprendeu aqui, como se ela estivesse dando aula para as amiguinhas. Flávia e Carla, querer agora a opinião sobre o papel da família nessa estimulação e o papel da escola, Carla. E também, Flávia, essa sua relação de como você trabalha numa escola bilíngue, o que você percebe da escola dela, da escola regular, e o que você pode dar de contribuição, né, do que você vê na sua escola como sucesso. Então, assim, o papel da estimulação da família, de abraçar a causa, de entender as dificuldades ou os sucessos de cada filho, e o que a escola pode fazer também para entender, aceitar, incluir e olhar cada criança como única. Carla fala primeiro ou falo eu? Você quer ir primeiro, Carla? Eu posso falar, mas eu vou falar um pouquinho de família também, né? Com essa pandemia eu tenho recebido muitos pequenos no consultório. E já há alguns anos eu tenho trabalhado muito com a família dentro da minha sala de atendimento, principalmente com os pequenininhos. Então, assim, até os 3 anos, é muito comum que o pai ou a mãe, ou os dois, em algum momento, ou às vezes até na sessão inteira, estejam comigo na sala de atendimento, que é justamente para replicar em casa e esse trabalho de estimulação, né? Para falar como eu falo, para mudar a forma de lidar, para poder estimular melhor,
Então, eu tenho tido uma geração pandemia no consultório, com crianças com atraso, com síndrome ou com síndrome de Down, enfim, mas que eu tenho feito questão cada vez mais de ter a família. E lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência, a gente percebe muito isso, quer dizer, quando a mãe abraça a causa, quando a mãe topa o desafio do fichário de comunicação alternativa, como Liane fez, né? Botava debaixo do braço e levava para os atendimentos. Então, quando a gente tem a família junto da gente, a coisa tem um caminhar muito diferente. E a mesma coisa com a escola, assim. Sem dúvida nenhuma, a parceria com a escola, inclusive na prefeitura hoje, a nossa programação é ir às escolas para dar palestras a respeito de crianças com deficiência, a respeito de comunicação alternativa, para trazer junto. Então, sem família e sem escola, o trabalho é muito pela metade, enfim, não caminha como no outro formato, né? Como quando a gente tem uma equipe junto, né? Vou contar um pouco do que a gente fez e tem feito por aqui, né? Todos esses 9 anos de Maria Luísa na nossa vida. Primeiro, Eliane, a minha escola é uma escola de idioma só, né? A gente não é uma escola bilíngue. Eu ensino o inglês. É como se fosse um extracurricular, né? Que as famílias nos contratam e tal para fazer esse trabalho. Eu até entro em algumas escolas regulares brasileiras para fazer o ensino de inglês dentro dessas escolas, mas aí é um outro, não é o trabalho que foi feito nunca com a Maria Luísa. Com a escola, com a família, né? E o estímulo todo que foi dado para a Malu. No começo, né, quando até ela ter uns 2, 3 anos, eu não estava de volta ao mercado de trabalho, né? Eu estava só mãe, né? Então, eu acompanhava 100% das terapias. Acompanhava desse jeito que a Carla está falando, né? Eu entrava na sala, então, assim, era para fazer fisioterapia, eu ia lá e fazia um bracinho, depois do bracinho, puxava a perninha, puxava outra perninha, porque eu estava junto, né? Eu precisava aprender a fazer aquilo para voltar para casa e falar pro pai como que a gente fazia, para mostrar para o Gustavo, e o Gustavo fazer o engatinhar do lado e ela ia aprendendo a fazer. As avós, quando estavam com a gente na Costa Rica, iam para as sessões de terapia e aprendiam as coisas junto com a gente também, ajudavam em casa. Então, era um trabalho muito, muito todo mundo junto, né? Quando a gente teve o diagnóstico, uma das grandes preocupações que a gente tinha era exatamente com a família, né? Como que a gente vai fazer, assim, a gente tem uma relação com a família direta, né? As minhas cunhadas, os meus irmãos, a minha mãe, a minha sogra, todo mundo, a gente tá todo mundo sempre muito junto, e como que a gente faz para todo mundo entender o que é essa síndrome, que não, você olha para a pessoa, você não vê que ela não pode comer, né? E como que você fala para não dar comida para aquela coisinha tão fofinha, bonitinha, né? Graciosinha que está pedindo comida ali. A gente sentou com as avós, especialmente, que acho que era o nosso maior medo, e a gente mostrou os vídeos, né? De crianças adolescentes Prader, que não tinham tido o controle da família, assim, crianças super obesas e tal. Então a gente mostrou isso para as avós. É o seguinte, se vocês derem comida na hora errada, comida errada, é isso que vai acontecer com ela. E todas as questões relacionadas à obesidade. Então a gente fez pânico mesmo, terror, né? Especialmente com as avós. Com as tias e tal foi muito mais tranquilo. Acho que a gente é mais, enfim, por ser mais da mesma idade, todo mundo, acho que era mais fácil de entender. Com as avós a gente tocou o terror de verdade. Com a escola, né? Com a escola que ela frequenta, a escola regular. Sempre foi uma preocupação da gente, desde o primeiro momento, na hora da escolha da escola. Eu não queria que a Malu fosse, como eu não quero que o Gustavo seja nunca, café com leite, né? Assim, a nossa preocupação era assim, eu não quero que a minha filha vá para a escola para cumprir tabela. Eu quero que ela vá para a escola para aproveitar todo o potencial que ela tem, para ela desenvolver tudo, né? O máximo que der para ser.
E a gente escolheu a escola pensando nisso, né, num ambiente que pudesse ser inclusivo e que fosse mesmo. E eu estou muito feliz com a escola dos meus filhos até hoje. Os dois frequentam a mesma escola. Eu sinto que a escola tem esse olhar para perceber quais são as dificuldades que ela está tendo, quais são as adaptações que precisam ser feitas, como que podem ajudá-la a progredir da melhor forma possível. E todos os anos a gente tem reunião, a primeira reunião, eu digo que para todas as outras mães dos coleguinhas, que eu sou sempre a primeira mãe a conhecer a coordenadora e a professora, porque o ano começa, eu já marco a reunião com a coordenação e eu já quero conversar e eu já quero falar. Para dizer, olha, somos nós dois, né? Eu e o AP, os pais da Malu, somos uma equipe, tem a psicóloga, atualmente não tem mais, mas por um período bem grande tinha a fisioterapeuta, tinha a fono. Ano passado a Malu teve alta da fono, que para mim, Carla, não sei se outras mães sofrem desse jeito. No dia que a Simone me ligou e falou, então, Flávia, a gente tem que conversar, a Malu não precisa mais de fono, eu quase tive, como assim a Malu não precisa mais de fono? Eu preciso de fono. Mas uma abstinência. Eu não estava pronta para ficar sem fono, mas enfim, a Malu já está de alta da fono, mas assim, eu quero sempre conversar com a escola, contar quais são as questões, saber o que a professora do ano passado trouxe para esse ano, nos colocar super à disposição para, enfim, resolver as questões, porque acontece, assim, a Malu é uma menina muito esforçada, é uma menina muito dedicada, ela é um sucesso em um monte de aspectos, mas é óbvio que tem um monte de desafio no meio da história. De vez em quando tem uns BO, que ela dá um piti com a professora, dá um piti com a amiga, enfim, acontece, né? Assim, acontece para todo lado. E a gente conversa muito com a escola e eu, de forma nenhuma, quero que a escola a veja como café com leite. Né? Eu quero que a escola veja a Malu como uma criança que tem um monte de potencialidades. Ela tem uma síndrome, mas ela não é só síndrome de Prader-Willi. A Malu é a Maria Luísa Barata e Conde, ela tem 1 milhão de potencialidades. E eu olho para ela desse jeito, então a gente tem muita paciência com as coisas que a gente sabe que são típicas da síndrome e tal. Que horas é o lanche, que horas é o jantar, que horas é o almoço, que horas, isso aí. Mas assim, a gente não passa a mão na cabeça e não alivia para o lado dela, porque ela tem uma síndrome. Ela tem os desafios que são dela e que cada um de nós tem um monte, né? Mas a gente também tem que... as pessoas têm que acreditar na gente. E eu quero que ela saiba que a primeira pessoa que acredita nela sou eu e o pai dela, né? A gente acredita muito nela. E aí, daí vamos, né? A partir daí, vamos em frente. Muito lindo esse depoimento. A Flávia falou sobre a questão do privilégio, Carla, e isso quando a gente fala de Brasil, né, isso é muito presente. As regiões, as cidades, a dificuldade de atendimento, a dificuldade de conseguir um apoio multidisciplinar, terapias. E aí, de um lado, a gente tem a Malu, que teve esse atendimento multidisciplinar desde 1 mês, e do outro lado, eu queria que você falasse um pouco, é claro que você pode responder apenas pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, mas eu queria que você desse essa abordagem, porque é um atendimento gratuito, né? Eu acho que tem uma maneira de chegar, uma ordem, eu não sei, isso aí você precisa explicar, mas assim, eu queria que você desse um panorama dessa possibilidade de atendimento gratuito, ou das prefeituras, ou especificamente da Prefeitura do Rio de Janeiro, com os profissionais e essa boa formação desses profissionais. Então, eu sou da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Entrei num concurso em 2007, éramos mais de 80 profissionais naquela ocasião, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, logo em seguida teve um concurso com terapeutas ocupacionais, psicólogos. Então, quando nós entramos, tínhamos programas de reabilitação social baseada em comunidade, em que a gente fazia visitas domiciliares a pessoas com deficiência. Né? Nós não somos da Secretaria de Saúde, somos de outra secretaria, então nós não somos vinculados ao CISREG, que é um sistema de regulação de vagas. Então, na verdade, a gente aceita livre demanda. A pessoa procura um atendimento,
e lá ela é recebida por um assistente social e um supervisor técnico que faz uma avaliação. Então, nós somos equipes multidisciplinares. Atualmente, eu sou da assessoria da gerência técnica do eixo de qualidade de vida, esporte e educação e cultura. E daí nós temos equipes com fono, físio, TO, musicoterapeuta, professor de educação física, de arte, teatro, e temos várias unidades no Rio. Então, temos no centro, em frente à Central do Brasil, que é um lugar super fácil, de fácil acesso. Temos em Vila Isabel, Santa Cruz, Irajá, São Conrado, em frente à Rocinha, e também em Jacarepaguá, já é uma unidade que já foi inaugurada, que está prontinha para ser ocupada, assim, mas infelizmente por essas questões de pandemia, a gente ainda não conseguiu. Ela já foi inaugurada, já tem algumas coisas acontecendo lá, mas assim, agora que a gente está reabrindo aos poucos, por conta da falta da vacina, ainda para essas pessoas com deficiência, então as coisas estão recomeçando para a gente, num formato presencial, né? Mas a gente está fazendo um atendimento virtual desde sempre. Fizemos um e-book com mais de 100 páginas de atividades, que eram atividades que a gente mandava diariamente para as famílias. A gente sabe que as pessoas têm dificuldade com a internet, então os profissionais ligavam, mandavam as postagens que a gente ia montando, que era o filho de uma, o filho de outra, que iam fazendo para a gente mandar fotos e tal das atividades. Então, assim, é um trabalho que a gente faz com muito amor, e a gente tem a sorte, quer dizer, a sorte, infelizmente, a gente não é muito conhecido, mas as famílias, quando chegam, muitas vezes têm a sorte de encontrar vaga para os atendimentos. Não tem uma fila de espera de 2 anos, de 1 ano, né? Às vezes entra, já vai sendo direcionado para alguma atividade, para uma capoeira, para uma aula de teatro, enquanto está aguardando a vaga de TO, entra para psicomotricidade, enfim. São vários profissionais envolvidos, e é um trabalho que a gente faz assim. E oferecemos também o laboratório de tecnologia assistiva com comunicação alternativa, que é um trabalho que pouca gente faz no serviço público, né? E aí hoje a gente lançou um outro e-book chamado Cozinhando com Comunicação Alternativa, em que nutricionistas pensaram em receitas bem simples e fáceis, de fácil execução, que TOs pensaram quais as melhores receitas também do ponto de vista de estimulação, de amassar, de trabalhar na cozinha, de descascar uma fruta, né? E as fonos montaram as pranchas, e daí depois a gente vai disponibilizar para vocês esse e-book, assim, tudo feito com muito carinho, assim, com um trabalho, mas assim, e gratuito, né? É serviço público. Uhum. É possível, né, Carla? E as pessoas não sabem, e se espantam, falam, nossa, mas onde é que tem isso que eu não sei? Então, você assim, sabe, por acaso, se tem algo assim em São Paulo? A Alessandra Conde está perguntando. Não sei. Eu sei que aqui agora a gente está com uma gestão muito bacana que tem pensado na Secretaria para a cidade, para mostrar mais o nosso trabalho. Então a gente tem participado de reuniões, de lives, tem trazido pessoas para apresentar o trabalho e vice-versa, né? A gente tem ido também para discutir um pouco mais e não ficar só naquele ciclo menorzinho, né? Uhum. Porque eu acho que as pessoas têm que conhecer. Claro. Né? Claro. Conhece e sabe. Lógico que a gente trabalha com dificuldade, tem poucos recursos, não tem muito material, mas assim, os profissionais são muito capacitados, graças a Deus a gente tem equipe bem bacana. Uhum. Que as outras prefeituras se espelhem, né, neste modelo, para que possam atender a maior parte da população de pessoas com deficiência e doenças raras, para que se desenvolvam plenamente. Gente, a gente já está chegando a 1h e eu queria falar 2 coisinhas importantes. Eu estava pesquisando sobre o ensino de língua estrangeira e a síndrome de Prader-Willi, e eu achei um artigo de 2018, olha que interessante,
que a pesquisadora fez uma comparação entre um adulto de 33 anos com a síndrome, que era bilíngue em espanhol e inglês, e comparou com uma pessoa de 25 anos que estava nesse processo de aprendizado da língua. E aí, com diversos testes, que eu nem tive tempo de ver ainda como ela mensurou, mas ela achou, os resultados revelaram que a pessoa bilíngue com síndrome de Prader-Willi apresentou uma capacidade narrativa pobre, né, ruim, nas duas linguagens. Ruim, comprometida, ruim não, pelo amor de Deus. Com o conteúdo da narrativa e a multiplicidade sendo menos comprometidos. Mostrou também melhores habilidades narrativas durante a segunda sessão experimental, ou seja, mostrando que as habilidades de narração melhoraram com a experiência e a prática. E isso a gente percebe muito nas pessoas com a síndrome, que cada vez que praticam algo, isso se solidifica como um aprendizado e eles dominam esse aprendizado. E a terceira conclusão foi, não mostrou um desenvolvimento típico do comportamento com uma performance comparável em relação às pessoas monolíngues, pode-se dizer assim, com a síndrome de Prader-Willi. Então, olha, eu fiquei animada porque esses achados sugerem que o bilinguismo não deve ser desencorajado na pessoa com a síndrome de Prader-Willi. Pelo contrário, deve ser encorajado nessa população e uma atenção especial deve ser dada ao desenvolvimento dessas capacidades de narrativa, né, de contação de história ou do que aconteceu durante o dia no seu currículo escolar. Não é uma coisa promissora? E eu queria terminar, quero que vocês façam as suas considerações finais. Flávia. Queria só responder, alguém perguntou se tinha alguma coisa parecida com essa no Rio. Eu sei que tem um laboratório, o ambulatório para atendimento de pacientes Prader-Willi no Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Eu sei que o ambulatório está enorme. A última notícia que eu tive é que é o maior centro de cuidados a pacientes Prader-Willi de serviço público no mundo. Né? Não sei se ainda vigora isso que eu estou falando, mas eu sei que que o laboratório e o ambulatório, acho que a doutora Ruth esteve aqui, não sei se está ainda, é uma das pessoas responsáveis, se não é a pessoa responsável, enfim, acho que eles fazem um trabalho bastante amplo lá também nesse sentido. A gente, novamente, com todos os privilégios que a gente teve e tem, a gente nunca usou, né, o serviço público, a gente usa o serviço privado. Eu tive uma sorte gigantesca de ter tido profissionais incríveis também ao lado da gente, ao lado da Malu. Enfim, então eu acho que é o trabalho de pessoas como você, Carla, e como todas as pessoas que têm acompanhado a minha filha, que fazem a gente conseguir ver um progresso e ver tanto sucesso nessas crianças. Assim, acho que a gente, sem profissionais do gabarito de vocês, a gente estava no escuro. Então, eu quero muito agradecer a cada um dos profissionais que tem acompanhado a minha filha e você que acompanha cada uma dessas pessoas nesse serviço público ainda para um monte de gente que não tem os mesmos privilégios que eu tive, porque isso é fundamental para a gente poder trazer um pouquinho mais de esperança para todas essas famílias, né? Liane, queria agradecer muito o teu convite, eu fiquei muito honrada, muito lisonjeada, a família está toda aqui assistindo, eu estou vendo a família inteira participando e curtindo, porque a gente tem muito orgulho mesmo da Malu, e eu fico muito feliz de poder compartilhar essa história dela com mais gente. Eu acho que é verdade, a gente teve muito privilégio, mas acho que a gente tem que olhar para essas crianças com essa potência, né? Eles têm essa potência, a gente não pode esquecer dessa potência nunca. Eu lembro quando eu tive o diagnóstico, duas profissionais, né, dessas incríveis me falaram duas coisas que eu não esqueço até hoje. Uma me disse: Flávia, nunca tenha pena da sua filha, ela não é coitadinha de nada. E aquilo, na hora, para mim ela era a maior coitadinha do mundo, e eu fiquei assim, como assim ela não é coitadinha? E eu hoje super concordo com isso, ela não é coitadinha de nada.
E a outra profissional, que foi uma pessoa que ficou amiga da gente, que eu adoro muito e tenho toda a gratidão do mundo, que era a fisioterapeuta dela lá na Costa Rica, falou: Flávia, você vai olhar para um dia e você não vai pensar só no diagnóstico dela, você não vai pensar só na síndrome que ela tem. E isso há muitos anos, graças a Deus, é verdade. Eu não olho para minha filha hoje todos os dias e fico pensando, ela é Prader-Willi, ela tem Prader-Willi, ela é Prader-Willi. Assim, isso está na nossa vida, está orgânico. Eu dou remédio, eu dou injeção, eu controlo a comida, mas isso não é uma coisa mais assim que é um peso para a gente. Faz parte da nossa vida, é o que é e está tudo certo. E outro dia, vou só terminar rapidinho, tá? Eu juro que eu vou terminar. Aqui, outro dia ela falou, ela tem muita consciência, né, que é da síndrome que ela tem. E outro dia ela falou, eu tenho essa síndrome. Ela é bem chatinha. Eu preferia até não ter, mas eu tenho, né? O que eu vou fazer? Então, assim, eu achei de uma lucidez, né? E é isso mesmo. Ela é chatinha, mas a gente vai viver com ela e vai fazer o melhor que puder ser feito, né? Agradecer demais, Liane e Carla e todo mundo que está aí vendo a gente. Obrigada. E eu também queria agradecer muito, foi um prazer te ouvir sua história, Flávia, foi maravilhoso. Estou muito contente pelo convite da Liane, que eu já conheço há alguns anos, é uma querida, eu admiro demais, eu acho que ela é uma pessoa que traz assim, essa história da SPW, a Vale na vida dela fez com que ela trouxesse tanto aprendizado para a gente, né? Trouxesse tanta coisa bacana assim, para tantas famílias. E assim, eu acho que o que eu tenho para dizer é o que você disse, é presumir competências. A gente nunca pode ter pena, a gente nunca pode pensar que eles não são capazes. A gente tem que presumir competências e buscar os talentos, né? Qual é o talento dele? O que ele gosta de fazer, né? Ninguém precisa ser superstar, mas precisa gostar de estar fazendo alguma coisa e ser feliz com aquilo. E assim, é chatinho? Mas e daí? Né? Eu sou eu e agora, o importante é ser feliz, né? E ter um time por perto da melhor forma possível, a família, a escola, os terapeutas, enfim. Buscar, e vocês como pais, assim, tem vários pais aqui assistindo que eu estou vendo, pensar nisso, assim, o importante é ser feliz, é estar junto e vamos embora. Acho que essa pandemia tem isso muito pra gente, né? Muito, e é muito aprendizado também. Olha, eu adorei também, achei que a contribuição de vocês foi fundamental, porque a gente tinha uma preocupação de trazer, né, Flávia, esse assunto assim à tona, e essa mensagem de acreditar no filho, você ser a primeira pessoa a acreditar nas suas potencialidades, como você falou, como Carla pontuou, eu acho que é o fundamental, com afeto, em cada possibilidade também, em cada mãe, sem a culpa de eu não fiz, eu não consegui fazer, cada um sabe, né, das suas questões, das suas possibilidades, mas com esta vontade de que a pessoa com a síndrome seja a Malu, o João, a Maria, a Vale, que se sobressaiam, que tenham essa possibilidade de pleno desenvolvimento e com muito afeto. E que apesar de... eu vou usar agora esse chatinha, que ele é muito melhor, né? Que apesar dessas questões mais graves, de ser uma síndrome que cursa mesmo para a obesidade, às vezes até sem os pais conseguirem controlar, e outras questões de comportamento, que a gente faça esse melhor, com esse olhar criativo, com esse olhar de possibilidades, respirando fundo também e se respeitando também como mãe, porque a gente tem muita responsabilidade demais, né? E é isso, eu estou muito feliz mesmo, estou muito feliz com esse estudo, então assim, que a gente não pense que eles não possam aprender. E Valentina já está se falando, Flávia, como é rosa, pink, como é azul, blue, né, Carla, ela está aprendendo inglês na escolinha, e red também, bonitinho das poucas cores, mas assim, queria também agradecer a Gabriela, não sei se ela está aí ainda, porque amanhã eu vou postar um vídeo do Matheus, filho dela, que tem a síndrome de Prader-Willi, ele falando inglês, mas é impressionante. E além disso, ele ainda
ele ainda tira uma onda falando um pouco de holandês e chinês, tá? Tá bom para vocês? Tá bom para vocês isso? Então, assim, amanhã eu Espetacular, vou muito bom. postar. É muito bom. Então, assim, E eu as queria só pessoas... mandar um beijo para a Luísa, que está vendo a gente, e para o meu filho, que também está aí. Eu não falei dele em momento algum, mas meu filhote também entrou para ver a gente. Que bom. Olha, obrigada novamente pela disponibilidade de vocês, pela noite, né, por ser tarde. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Eu espero que a gente esteja. Ó, eu A estou. Gabriela tá aí. Primeira live que estou assistindo. Amei. Ai, viu, Gabi? Então amanhã, ó, vai se receber milhões de elogios do filhão. E aqui, sou fã do Matheus demais, olha, a Nicolas e a Lene falando. É isso, essa comunidade, essa rede de apoio, que a gente possa realmente levantar o espírito, né? Colocar uma mensagem de otimismo. E foi isso que a gente quis quando planejou essa live. Um beijo a todos, fiquem com Deus, protegidos, e que a gente tenha uma boa noite de sono e uma semana também maravilhosa, com esperança. Um beijo. Obrigada a todos que estiveram aqui e a Obrigada. vocês, especialmente. Tchau. Tchau. Foi um vídeo dele relatando. Divisor de águas. Parabéns. Obrigada, gente. Muito obrigada.